Irmãos, eu vou ler Êxodo 4, a partir do versículo 18. Saindo Moisés voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Mídia: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez-os montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Dirás: Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei a teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais os enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide a vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. E de vós mesmos, e ajuntai palha, onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, e ajuntaram restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que o superintendente de Faraó tinha posto sobre eles, e estes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel, e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são
açoitados, porém teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos. Por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuiremos dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizemos odiosos aos olhos de Faraó, e adiante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Irmãos, eu vou parar um pouquinho aqui, eu quero explicar para vocês uma coisa. Porque muitos não leem a Bíblia e se baseiam em filmes, em séries, né? Então, para vocês entenderem aqui, não era o povo que era espancado, eram os capatazes. Aqueles que estavam ali para cuidar o povo enquanto eles estavam trabalhando. Tá? Isso aqui é para vocês perceberem a diferença do que é real, do que está na escritura, para as historinhas e contos de fadas que eles montam, tá? Então eu vou dar seguimento agora, irmãos. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ansiedade de espírito e da sua dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Como, pois, me ouvirá o Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão. Ele lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Desculpa, irmãos. São estes os chefes das famílias dos filhos de Ruben, o primogênito. Irmãos, aqui eu não vou ler, porque aqui é as primogenituras, tá? Então eu vou dar continuidade agora no próximo vídeo, tá bom?